23. Irei ler alguns versículos antes da abertura. Amém? Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: desde o dia 15 desse 7º mês haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Números 29 e 12. Semelhante aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas por 7 dias celebrai festa dos tabernáculos ao Senhor. Êxodo 3, 4. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto diário segundo o número ordenado para cada dia. Neemias 8, 17 e 18. E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e habitaram nelas, pois não tinha feito assim os filhos de Israel desde os dias em que Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande regozijo. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E celebraram a festa dos tabernáculos por 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo a ordenança. João 7, 2, 3. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhes então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazeres. Fecha os teus olhos nessa noite. Jesus já se faz presente neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus.
Toda honra, toda glória, todo louvor, meu Pai, é dado a Ti. Tu és santo, Jesus, Tu és perfeito. E não há nada, Jesus, que se compare a Ti ou a Tua presença. Jesus, Tua presença é linda, Tua presença é perfeita. Queremos Te engrandecer nessa noite. Declarar a Ti honra, glória, Jesus. Declarar que a Tua presença, meu Pai, é perfeita neste lugar, Pai. Tu és perfeito, Tu és santo. Tu és lindo.
és santo, Jesus. Declare: santo, te esperando para dançar, saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Mais uma vez, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Aplauda o nome do Senhor. Este osso agora foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel. Declare: Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus
Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Galileu, declare. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. O nome do Senhor. Eu creio em meu coração, creio em meu coração, há uma fé em meu ser. Sei que virá o Messias. Eu creio em meu coração. Eu creio em meu coração. Sei que virá o Messias. Eu creio em meu coração. Magia, magia, la 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 la. Magia, 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 la 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 la. Magia, 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 la 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 la. Magia, 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 la 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 la. Anima-me, anima-me, Deus Shelema, Deviat HaMashiach, anima-me. Mashiach, anima-me. Mashiach, Mashiach.
Mashiach, la 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 la. Mashiach, 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 la 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 la. Mashiach, 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 la 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 la. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Eu creio em meu coração, creio em meu coração. Há uma fé em meu ser. Sei que virá o Messias. Eu creio em meu coração. Creio em meu coração, creio em meu coração. Há uma fé em meu ser. Sei que virá o Messias. Eu creio em meu coração. Mashiach, 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 la 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 la. Mashiach, 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 la 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 la. Mashiach, 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 la 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 la. Mashiach, 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 la 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 la. Aplauda o nome do Senhor. Graça e paz para os irmãos. Amém? Graça e paz para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia em Salmos 122. Salmo 122, verso 1. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só esse verso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Alegrai-nos quando nos diz, vamos à casa do Senhor. E também temos que nos alegrar na oferta. Podemos dizer, alegrei-me ofertando ao Senhor. Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, assim que nós acordamos, Ele já nos abençoa. E acordar, respirar. Por isso que nós temos que nos alegrar. O texto vai dizer, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Podemos falar também, alegrei-me ofertando na casa do Senhor. Para muitas pessoas é muito difícil, irmãos, ofertar. Eu fico alegre quando as pessoas chegam para mim, eu vou na casa do Senhor, que eu preciso levar uma oferta. Glória a Deus. Tem outros também que falam, eu não vou na igreja porque eu não gosto de ofertar. Não se espante, irmãos, até crente não gosta de ofertar. Então, para esses que não gostam de ofertar, não lê Bíblia. Não sabe os princípios a qual o Senhor estabeleceu para nós. É bíblico, dizimar, ofertar, primiciar. Como que vai falar, alegrei-me, quando disseram, vamos à casa do Senhor? É difícil, irmãos, o entendimento entrar na mente de muitas pessoas.
Porque até crente não quer ofertar. Mas Deus, mesmo as pessoas, o crente não gostar de ofertar, Deus abençoa, vai abençoando essas pessoas abundantemente, irmãos. Mas o que acontece com essas pessoas? A ingratidão é muito grande. Às vezes quer fazer conta com o Senhor, dá com uma e quer receber com a outra, mas não. Quem faz isso, irmãos, não é Deus que faz isso. Dá com uma, espera com a outra. Não. Quem faz isso, irmãos, não é Deus. Satanás dá, mas ele pega com a outra mão. Deus dá com amor. Deus dá para nós com tanto carinho e o zelo por mim e por você. Deus abre portas de emprego aonde muitos falam para você que não vai abrir, mas Deus abre. Aí muitos, quando recebem a bênção, às vezes nem na igreja vai, e quando vai não quer nem ofertar. Olha para o bolso, só tem aqueles 50 reais, aí já pensa em trocar pelaquela de 2 reais. Aconteceu isso comigo, queridos, na igrejinha do outro lado, mas só que eu não me dei bem. Fui para trocar, acabei perdendo dinheiro. Não era para trocar, era para abençoar o Senhor com aquele dinheiro. Mas aí, aprendi, não troquei mais. Pode estar grande, pequeno, eu vou abençoar o que Deus mandar. Vou ofertar o que Deus mandar. Tem muitos que vai lá trocar, irmãos. Sai dentro da igreja quietinho. Se tiver alguma coisa, algum estabelecimento pertinho, troca, irmão. Vai correndo. Tá com aqueles 5 reais. Eu vou dar só 2, vou dar 1. Vai lá e troca. Deus está vendo isso, irmãos. Aí como é que vai falar? Alegro-me, abençoando a casa do Senhor. Não tem como. Porque Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece aquele que é fiel. Pode ser no pouco e pode ser no muito. Deus conhece. Por isso que eu digo, queridos, esta palavra serviu para mim. Serviu para mim. Alegrei-me quando disser: vamos à casa do Senhor. Sabe por quê, queridos, que essa palavra serviu para mim? Porque eu deixei de ganhar mais de 2 salários para me trabalhar na igreja, irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os 2 salários para mim não importa. O importa é eu estar aqui, irmãos. Se eu estivesse lá, irmão, nem na igreja eu estava. Mas eu preferi estar aqui. Já tive muitas ofertas, irmãos. Até pouco tempo agora, tive uma oferta, mas eu não quis. Por que eu não quis, queridos? Porque o princípio do entendimento está aqui. E eu tenho esse princípio do entendimento. Se eu não tivesse, eu aceitaria. E minha vida, como que estaria? Eu estou muito bem, graças a Deus, trabalhando aqui. Eu amo trabalhar aqui. Por isso que aquelas ofertas que fizeram para mim não importa. Mas você vai ganhar pouco, cara. Lá você vai ganhar muito mais. Assim, meu irmão, o pouco com Deus é muito.
Eu prefiro ganhar um pouco com Deus que ganhar um muito lá e Satanás bater palma, deixar a casa do Senhor. Jamais, irmãos. Me alegro quando oferto a casa do Senhor. Você não pode ter nenhum centavo agora neste momento, mas você estar aqui, você é uma oferta. E Deus olha para isso, irmãos. Tem pessoas que não vêm na igreja para não ofertar. Às vezes chega atrasado, quando passa a hora do ofertório, para não ofertar. Acontece, queridos. Mas Deus está vendo. Peço aos irmãos que fiquem de pé, peguem sua oferta, seu dízimo, sua primícia. Temos que nos alegrar na hora do ofertório. Temos que nos alegrar. Levante sua oferta, seu dízimo, sua primícia. Pai querido, Pai amado, venho te apresentar, Pai, dízimos, oferta, primícia ao Senhor, Pai. Entrego ao Senhor todos aqueles que vai ofertar, Pai, dizimar. Ó Deus, e aqueles que não têm neste momento, Pai, só venha abençoar da mesma forma, Senhor. Ó Deus, que é para a tua obra, Pai, não é para o homem, mas é para fazer a tua obra, a manutenção da tua obra, Pai. E eu peço que o Senhor venha abençoar cada um, Pai, que vem, Senhor, ofertar e dizimar, Pai, nesse gasofilaço. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Venha ofertar, queridos, com alegria no coração. Deus é fiel. Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Eita. Digam comigo, Hag, Sukkot, Sameach. Vamos repetir. Hag, Sukkot, Sameach. Agora diga para o seu irmão, feliz festa dos tabernáculos. Hag, Sukkot, Sameach, feliz festa dos tabernáculos. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele há de fazer nesses 3 dias de festas. Vocês sabiam que Deus ama festa? Vocês sabiam que Deus é festeiro? Vocês sabiam que Deus estabeleceu festas? Irmãos, o nosso Deus, o Deus que você serve, Ele é um Deus festeiro. Ele é um Deus de festas. O inimigo de nossas almas, ele é um imitador de Deus. A festa, irmãos, ela é de Deus. Você já viu como que o diabo promove as festas no mundo? Festa de tudo quanto é nome. É festa de Aparecida, é festa de São não sei o que, é festa de não sei o que lá. Tudo para tirar o foco das festas bíblicas que Deus estabeleceu. Queridos, eu gostaria que você desse muita atenção para essa noite, para a noite de amanhã, para a noite de depois de amanhã, porque a palavra, a revelação da palavra que chega até você, ela tem o poder de consolidar você e de firmar você na presença de Deus. Amém? Oremos a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença. Eu te agradeço por essa abertura linda. Eu te agradeço por essa entrada, pela oração, pelos louvores, pela oferta, pela palavra.
pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco agora, tanto com os que estão aqui, quanto aos que estão acompanhando, quem sabe em casa ou no carro, em algum lugar. Que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, há uma necessidade de entender que festa é algo que agrada a Deus e que é algo estabelecido por Deus. E nós fazemos 4 festas na igreja. Nós, não só da Sejar, mas nós que caminhamos na visão celular no modelo dos 12. Nós fazemos em abril a festa de Pessach, que é passagem, que é Páscoa, que é libertação. A festa da Páscoa é uma festa linda, é uma festa que tem que ser celebrada sempre. Mas acontece que Roma, ela pega um coelho e coloca no lugar do cordeiro. Roma incutiu na cabeça do povo que o sentido da Páscoa é chocolate. O sentido da Páscoa é ovo de coelho, é ovo da Páscoa, sendo que ovo nem coelho não tem nada a ver com Páscoa. Nada. Mas colocou isso na cabeça do povo, e isso foi uma consolidação tão forte que tem pastores que se vestem de coelho. Na época da Páscoa, as criancinhas dentro da salinha, tudo decorado de coelho, dancinha de coelho, irmãos, tudo uma tremenda obra de Satanás para tirar o povo da cultura judaica, da cultura de Jesus, e colocar na cultura romana. Você sabia que Jesus não é romano e sim judeu? E por que muitos amam mais a cultura romana do que a cultura judaica? Por causa da quinta coluna, por causa do que Roma fez. Quem não pode com ele, se junte a ele. Então, graças a Deus, nós temos, através da visão celular, trazido esse entendimento para muitas pessoas. Então nós aqui já não celebramos Páscoa sendo que seria o coelho, porque Páscoa, o símbolo da Páscoa é o cordeiro, amém? Depois nós temos Pentecostes. 50 dias depois da morte de Jesus, aconteceu a festa de Pentecoste, que já acontecia. E o que é a festa de Pentecoste? Era onde os agricultores juntavam e faziam uma festa e apresentavam os alimentos da terra e faziam uma festa da colheita dos grãos e celebravam a Deus pela colheita. Festa linda de Pentecoste. O que Roma fez? Fez a festa junina, com fogueira de São João, pula fogueira ioiô, e vários adereços da festa junina. São coisas que apontam para o mal. Apontam para o mal. Muitas coisas da festa junina. A festa junina é uma festa que não agrada a Deus. A festa junina foi nela que aconteceu a morte do primo do Senhor Jesus, o profeta João Batista. E ali houve uma comemoração pela morte de um profeta. Nós cristãos não devemos e nem podemos pular, nem ir nessa festa e nem comer nada de lá. E é nela que tem o pé de Moloque. E depois a festa dos tabernáculos, agora em outubro.
Roma pega no lugar da celebração de tabernáculos e de uma forma desesperada, ela implanta, irmãos, as comemorações também de Natal. A festa dos tabernáculos é uma festa onde você, acompanhando a partir de agora, você vai entender o verdadeiro sentido da barraca, o verdadeiro sentido de Deus, do Emanuel, de Deus entre nós, de Deus conosco. Aponta para a vinda de Jesus, aponta para a presença do Senhor no nosso meio, todos os dias, e não uma vez no ano. Então vamos estar falando algumas coisas. Eu quero falar um pouquinho nessa noite. Amanhã vai ter um preletor, depois da manhã vai ter outro, tudo falando sobre Tabernáculo Emanuel, nossa conferência Emanuel. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Se você quiser acompanhar por aqui, também acompanha. Êxodo, capítulo 25. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 25. Deus mandou fazer a arca. Estão ouvindo bem aí? Deus mandou fazer a arca. Versículo 10. Êxodo 25, 10 está escrito: também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. O 11. E cobri-la-á de ouro puro por dentro, e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos dela 2 argolas, num lado dela 2 argolas e do outro 2. E fará vara de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. Versículo 16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório. O propiciatório é a tampa. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, a face deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, e depois que houver posto a arca, o testemunho que eu te darei,
e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então aqui foi a ordem de Deus. Vai para Êxodo agora 37. Êxodo 37. Quem fez esta arca? Nós não estamos falando da arca de Noé, estamos falando da arca da aliança. Quem fez a arca? Êxodo 37, a partir do 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, a sua altura de 1 côvado, tal. Então aqui repete tudo que eu li sobre o tamanho da arca, mas eu queria ler só sobre quem fez a arca, para que você soubesse que existiu uma pessoa chamada Bezalel que fez a arca. Continuando a falar sobre a arca, ouçam bem, queridos, você sabe que Deus, ouça bem, você sabe que Deus manifestou a glória dele e o poder dele através de várias coisas. E Deus também falou de várias formas, através de várias coisas e de várias maneiras. Você lembra que o texto diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, quando de repente um pezinho de árvore chamado sarça começou a se queimar. E isso era normal, porque 50, 55 graus de calor lá no deserto, um pezinho de árvore seco começava a queimar, era comum. Então quando o pezinho de sarça começou a queimar, eu imagino, irmã Elisa, que Moisés deu uma olhadinha assim, ó, e continuou vigiando o rebanho, pensando na vida, pensando nas coisas. Só que daqui a pouco Moisés falou: espera lá, já tem uns 10 minutos, o que está havendo com aquilo ali? O que está havendo com aquilo ali que não consome? Quem está entendendo? O que está havendo ali com aquele fogo ali? O que está havendo com aquele pezinho de sarça não se destrói? Então aquele fogo ardente, irmão Luiz, que não parava de queimar, chamou a atenção de Moisés, e Moisés começou a ter um negócio diferente ali. Quando Moisés chegou perto, de dentro daquele fogo uma voz falou: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você agora está pisando se tornou santo. Aleluia! Porque a presença de Deus está ali. E a sandália de Moisés simbolizava um lugar sujo, um objeto sujo, um objeto que pisa no Egito, um objeto que pisa lá no mundo. Quem está entendendo? A sandália de Moisés simboliza um objeto que pisa nos lugares sujos. Mas agora aqui não, Moisés, tira elas. Quem está entendendo? Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E ali Moisés tira as sandálias dos pés e chega para perto. E Deus começa a falar com Moisés: olha, eu estou vendo o que está acontecendo. Meu povo está sofrendo. E eu vou levantar você hoje. Olha só, irmãos, um fogo falando com o homem.
Você pode imaginar isso? Você pode imaginar Giões, um fogo falando com o homem? Não tem ninguém ali, só tem fogo, Cláudio. Você pode imaginar isso? O temor de Moisés ali prostrado e aquele fogo falando com ele: olha, eu vou te levantar como legislador, eu vou te levantar como profeta, eu vou te dar uma unção, e você vai lá para tirar o meu povo, porque o meu povo está clamando pelo meu nome, e eu resolvi descer até aqui para livrar eles. Para falar de tabernáculo, eu preciso, Guimarães, começar por aqui. E vocês se preparem para que vocês sejam convidados a pregar nas festas dos tabernáculos, amém? Então, Moisés entendeu tudo que Deus falou e partiu para a guerra. Então, eu vou pular etapas aqui. O povo foi liberto, não dá para contar os detalhes. Pronto, o povo já saiu do Egito. Só que agora, presta atenção, só que agora Moisés descobriu que tem um Deus que fala com ele, que ele fala com ele. Moisés agora tem uma amizade com Deus. Então o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, o povo de Faraó morreu, ficou para trás o povo de Faraó. Agora o problema do deserto é só falta de água, calor, enfermidades e serpentes que está pegando o povo. O problema agora é só esse. Mas para cada problema desse que surgia, Moisés subia o monte para falar com Deus. Presta atenção. Só que Moisés ia subir o monte e lá ficava dias orando até receber a direção de Deus. Até que numa dessa, irmã Tereza, Deus falou assim: Moisés, você não vai precisar vir no monte mais não. Faz o tabernáculo. O que é o tabernáculo? Uma barraca grande. Uma barraca grande. Tipo esse templo, mas sendo menor um pouco. Mais ou menos, Guimerson, dali dessa parede até aqui e até aí mesmo, uns 15, 16 metros de comprimento, altura assim. Estou falando porque nós fomos lá no Templo de Salomão em São Paulo, o templo que o Edir Macedo levantou, e lá tem tudo, lá tem propiciatório, essas coisas, estão tudo lá para a gente ver. E a gente viu o tabernáculo lá. Eles fizeram o tabernáculo do tamanho certinho da Bíblia, tudinho. Então foi feito o tabernáculo. Mas aí Deus mandou que construísse a arca. Olha como é que Deus é, hein? Deus falou através do fogo. Deus está falando no monte. Só que agora Deus mandou Moisés descer com a direção de construir o tabernáculo, porque ele agora vai conversar com Moisés no tabernáculo. Mandou construir o tabernáculo. O povo construiu o tabernáculo. Não me pergunte como. O texto diz que o povo construiu o tabernáculo, edificou, montou o tabernáculo. E no tabernáculo colocou repartições. Colocou o lugar santo, o altar, o lugar santíssimo. E mandou Bezalel construir a arca. Bezalel construiu a arca e Deus mandou que a arca fosse colocada dentro do tabernáculo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque você viu 4 homens trazendo a arca e colocando dentro do tabernáculo. Amém? Você que viu a abertura, se não viu a abertura está gravada. Mas você viu 4 homens santos de Deus entrando com a arca e colocando dentro do tabernáculo.
eu quero, até onde der, explicar bem explicadinho para você. Então a arca foi colocada dentro do tabernáculo. Daí para frente, pastor Elane, ninguém podia mais tocar na arca, só Moisés. Só Moisés. A arca se tornou um objeto sagrado. O Vinícius falou um pouquinho aqui, eu até estava falando com a pastora que eu me sinto bem para falar de algumas coisas da Bíblia, mas esses textos aí para mim, você não tem noção do quanto é difícil para eu falar. Você olha assim, mas eu tenho muita dificuldade para pregar essas palavras. Mas ali na arca foi colocado 3 elementos: as tábuas da lei, foi colocado a vara de Arão e foi colocado o maná. Aquela pregação que Vinícius falou aqui há poucos dias foi assim um caminho aberto, foi uma preparação para tabernáculos. E ali foi colocado esses elementos, e daí para frente Deus começou a falar com Moisés através da arca. Deus começou a falar com Moisés ali. Então Deus dava direção. O tabernáculo era levantado, gente, Deus mandou ir. Eles pegavam aquela barraca e começavam a carregar aquela barraca, e a arca ia dentro. Irmãos, a arca passou a se tornar um objeto poderoso, que através da arca muitas coisas aconteceram. Coloca aqui Êxodo 40, eu esqueci de ler, Êxodo 41, Êxodo 41, eu esqueci de ler, Êxodo 41, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, 2, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, só até o 3, e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com véu. Então Deus mandou levantar o tabernáculo, eu esqueci de ler para vocês, e mandou colocar a arca dentro do tabernáculo. Daí para frente, a arca ela se tornou um objeto poderoso, irmãos. A arca se tornou um objeto poderoso. Daí para frente, Deus levantou outros homens, deu direção a Moisés para santificar homens, para poder tocar na arca. E colocava a arca na frente. E quando a arca ia na frente, todo o mal ia sendo dissipado. Sabe por quê? Porque a arca passou a literalmente representar a presença de Deus. Até aí tudo bem? A arca representava a presença de Deus. Onde ela entrava, onde ela chegava, as coisas aconteciam. A arca, ela foi vencendo todo tipo de obstáculo, e as nações pagãs que ficaram sabendo dos acontecimentos não entendiam como é que pode um povo despreparado, um povo pobre, um povo que não tinha armamento, que não tinha tanque de guerra, como é que esse povo conseguia atravessar rios, montanhas e vencer tantas coisas no deserto? Começaram a descobrir que era a arca, que era o poder de Deus na arca. A arca muitas vezes ficava dentro do tabernáculo. A palavra tabernáculo quer dizer tenda. A palavra tabernáculo quer dizer cabana. Sucote, tabernáculo.
Sucote, tenda. Sucote, barraca. Para você ter uma ideia, acompanhe comigo aqui. Primeiro Samuel 5. Nós vamos ler 12 versículos. Porque houve um povo inimigo de Deus que roubaram a arca uma certa feita. Eu estou pulando etapas. Eles falaram, não, essa arca aí, ela tem um poder nela. E pegaram a arca. A arca foi para a terra dos filisteus. 1 Samuel 5, do 1 ao 12. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom. E a puseram junto a Dagom. Irmãos, casa de Dagom é um templo. É um templo. Dagom é um demônio. Dagom é uma estátua. Pegaram essa arca, os filisteus pegaram e pensaram assim: agora nós tiramos o poder daquele povo nesse caixote. E colocou lá no templo de Dagom. 3. Levantou-se, porém, de madrugada no dia seguinte os Asdod. Eis que Dagom, a imagem, no caso, estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Dagom estava quebrado, estava caído. E tomaram Dagom e tornaram a pôr no seu lugar. Pegaram lá Super Bond, colaram ele. Rapaz, o que caiu? O que aconteceu de madrugada? A imagem de Dagom caiu na frente desse caixote. Colaram, botaram de novo, botaram bonitinho e vão dormir. E levantou-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, e somente ficou a Dagom. Dagom ficou espedaçado, para todo mundo ver que nesse caixote tinha um poder. Prestem atenção, amém? Vocês vão ver onde nós vamos chegar. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom pisaram no limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas e em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco essa arca, pelo amor de Deus, essa arca de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom e sobre o nosso Deus, aqui com letra minúscula. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os seus príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gade. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade. Irmão, para onde essa arca ia? Que não era permissão de Deus, o problema ia atrás. Lá feriu o povo com hemorroida, o povo ficou com problema, não podia sentar, uma situação complicada. Pois feriu agora os homens daquela cidade, desde o pequeno aqui, desde a criança ao grande, e tinha hemorroida nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar,
para que não mate nem a nós, nem o nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. Último versículo. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. Diga comigo, misericórdia. Isso aqui é um texto que eu escolhi só para você ver, presta atenção, o poder que tinha na arca. Essa arca era tão poderosa que colocava os inimigos para correr e para sofrer. Andando mais um pouquinho. Olha só que interessante. 2 Samuel 6, 11 e 15. Essa arca precisou ficar guardada em uma casa. Casa de quem? Obed-edom. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E o que aconteceu? Leiam comigo. Irmãos, ali aonde ficou a arca, não houve doença, não houve problema, ficou 3 meses, e a mão do Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Então a arca, ela passou a ter uma fama. A arca, ela passou a ter uma fama, porque ela habitava no tabernáculo, ela habitava com o povo de Deus. Josué, depois da morte de Moisés, usou a arca. Davi usou a arca. A Bíblia diz que quando a arca saiu da casa de Obed-edom, ela voltou para Jerusalém. E o que aconteceu? Davam 6 passos com a arca e havia danças. Só podia carregar essa arca os homens que Davi separou para carregar. Mas houve um momento em que colocaram essa arca numa carroça. Eu não sei se você conhece esse texto. E com tudo que a carroça estava balançando, a arca correu para cair. E tinha um homem ali chamado Uzá. E esse homem foi colocar a mão na arca para segurar. A Bíblia diz que ele morreu na hora, porque ele não era autorizado para colocar a mão na arca. Presta atenção. A arca passou a ter uma fama. A arca, quando entra em Jerusalém, Davi se veste e Davi começa a dançar. A esposa de Davi, que é Mical, filha de Saul, ela não suporta ver a alegria de Davi. Ela não entende a alegria de Davi. E ela começa a amaldiçoar Davi. Ela começa a caçoar Davi. E grande foi o preço que Mical pagou, por causa de desdenhar de Davi, que estava dançando diante da arca, que não entendia a alegria de Davi, porque Davi estava alegre, porque se a arca está voltando para Jerusalém, o que está voltando para Jerusalém não é um caixote, mas o que está voltando para Jerusalém é a presença do Deus Altíssimo. Então quem entende vai se expressar. Mas aí, irmãos, parando de falar um pouquinho sobre o tabernáculo, sobre barraca, sobre a arca, nós precisamos agora entender qual é a tipologia, qual era a vontade de Deus com essas figuras e tipos que Ele fez no Antigo Testamento. É porque tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus, que estaria no nosso tempo. Então põe ali Mateus 1:23, que é a mesma palavra que está lá no livro do profeta Isaías também.
uma palavra de profecia messiânica, que vai dizer assim, tanto em Isaías quanto aqui em Mateus, é a mesma palavra. Diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Deus presente, Deus entre nós. Você está entendendo? Você crê então? Presta atenção. Você vai entender o que é tabernáculo. Por que nós celebramos tabernáculo? E por que todas as igrejas têm que celebrar tabernáculo? Eu não estou dizendo isso porque isso é uma coisa que nós descobrimos através do René Terra Nova. Isso é uma coisa que o modelo dos 12 faz, só eles fazem. Não, irmãos. Todas as igrejas precisam entender e celebrar pelo menos tabernáculos. Por que se você não celebrar Páscoa e não celebrar Pentecostes, não vai ter muito problema? Porque Páscoa e Pentecostes são duas festas que praticamente não, que se cumpriram. Mas tabernáculo, ainda falta o cumprimento de muitas coisas nela. Presta atenção. Tabernáculo, ainda falta o cumprimento de muitas coisas nela. Então tabernáculo é uma festa que no mínimo, mas se você me perguntar, mas por que a Deus Amor ali, a Assembleia lá, a Batista não faz? Infelizmente, irmãos, porque Roma, ela pega a cultura dela e vai na igreja cristã que o Senhor Jesus fundou através de Pedro e coloca os ritos dela. E a igreja não entendeu e aderiu, e deixou de olhar para Jerusalém e olha para Roma. Por isso que eu falei aqui, se você tiver de desejar de ir em dois países, Itália ou Jerusalém, Israel, deseje ir pelo menos primeiro em Israel, não Roma, não Itália. Não estou dizendo que você não pode ir na Itália, não deve ir, mas existe uma coisa chamada pessoas antissemitistas. Diga comigo, antissemitista. Antissemita são todas as pessoas que não amam Jerusalém, que não amam Israel, que não amam a Terra Santa, que não honra o Senhor Jesus através do que Ele pediu. Irmãos, Deus não nos chamou para ser antissemitista. Uma coisa é uma igreja dizer, eu não vou celebrar tabernáculo, porque talvez ainda não entendeu. Outra coisa é uma igreja dizer que essa festa é do passado, que não é atual, que não tem que fazer mais, e que quem está fazendo está errado. Eu louvo a Deus, irmãos, pela visão pela qual no monte Deus nos colocou para caminhar, a visão celular no modelo dos 12, que nos fez olhar para Jerusalém, e todas as pessoas que se voltam para Israel e para Jerusalém agradam a Deus. Todas as pessoas, irmãos, que se voltam para Israel e para Jerusalém. Por isso que a gente faz as festas bíblicas, por isso que a gente usa a bandeira de Israel. A senhora me deu uma bandeira de Israel, deu para mim, deu para nós, deu para a igreja. Por que a senhora nos deu?
Por que a senhora pegou essa arca e levou para a casa da senhora? E lá cuidou dela e tratou dela com tanto amor, com tanto carinho, tirou o cupim, ela ficou lá na casa da senhora com tanto carinho, pastor Elândio, sem nem saber. Mas é porque a senhora não é antissemitista, a senhora não é antissemita. Irmãos, por isso que eu sempre tento levar vocês nos congressos. Quem dera se todo mundo pudesse ir para Porto Seguro, viver momentos maravilhosos, porque Porto Seguro é considerada Jerusalém brasileira. Veja que coisa. Porto Seguro é considerado a Jerusalém brasileira. E quando você vai no Congresso de Resgate da Nação, em 17 de abril até 22 de abril, você recebe muito de Deus. Ame Israel. Continuando aqui, trazendo o verdadeiro sentido de tabernáculo, porque não para por aqui, eu dei uma esfriadinha aqui, mas já vou trazer o verdadeiro sentido para você receber muito de Deus. Você viu o poder daquele caixote, você viu o poder que tinha na arca, mas acontece que Deus disse que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o nome dele será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E isso aqui está dizendo que Deus não estará mais em um caixote. Isso aqui está dizendo que Deus não estará mais em um caixote. Isso aqui está dizendo que Deus não estará mais dentro de uma barraca, porque Deus vai fazer de nós a barraca dele, e a presença dele é que vai estar em nós. Diga para o seu irmão: você é tabernáculo de Deus. Aplauda o nome do Senhor por isso. Você é tabernáculo de Deus, porque você é uma barraca que transporta a arca de Deus dentro de você. Então receba aí a revelação do poder que você tem. Se você é uma barraca, se você é um tabernáculo, e aonde a arca chegava, o inimigo corria. Então, se você é um tabernáculo, e se a arca está dentro de você, o inimigo tem que fugir de você. O inimigo tem que sair da sua frente, porque você é Sucote, porque você é tabernáculo, e dentro desse tabernáculo habita a arca, não um caixote de madeira, mas a própria presença de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar posse disso. Tabernáculo é um pouquinho disso aí que eu estou falando. Está vindo 2 preletores aí para falar mais. Diga comigo: eu sou uma barraca, e nela eu transporto a arca, a presença de Deus. E diante da presença de Deus, Dagon caiu, Rio Jordão abriu, muralha de Jericó caiu, Obed-Edom foi abençoado, porque a presença de Deus é poderosa. Aleluia, aleluia. Você precisa entender isso. Você precisa confessar isso com a tua boca em tempos de aflição. Você precisa confessar isso com os seus lábios em tempo de guerra. Isso não está aqui à toa, irmãos. Os 4 homens de Deus não entraram com essa arca aqui e colocaram ali à toa. Isso é tudo simbólico, isso é tudo um símbolo para que você entenda. Então Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus dentro de nós. Deus
dentro do barro. Deus dentro do barro. Presta atenção agora. Olha que coisa linda. Atos, capítulo 7. Lembrando que isso que nós vamos ler em Atos já foi dito pelo profeta há muito tempo atrás. Atos capítulo 7, aleluia, versículo, meu Deus, 48 e 49 diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Diga dentro de você, diga: o lugar do repouso de Deus é dentro de mim. Diga para Ele isso agora. Diga isso para Ele: Senhor, o lugar do teu repouso é dentro de mim. Celebre isso com um aplauso. Aleluia. Aleluia. Houve um tempo, Deus, que Deus decidiu não habitar mais dentro de barraca, mas Deus decidiu habitar dentro de mim e de você. Ouça bem. Agora nós vamos viajar mais rapidinho. Uma sequência de uns 5 ou 6 versículos aqui. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois templo, casa, irmão, barraca. Irmãos, se você for ler isso aqui no original, está escrito assim: não sabeis vós que sois tabernáculo de Deus, casa de Deus? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vê o próximo, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É esse versículo aqui que diz que você não pode tomar cachaça, que você não pode fumar cigarro. Quando a pessoa dissesse para você: me diz aqui onde que está na Bíblia que eu não posso cheirar cocaína, que eu não posso cheirar haxixe, cola, que eu não posso usar LSD. Aonde que está escrito na Bíblia que eu não posso fumar cigarro? É aqui, ó. Você é templo de Deus, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que é você, é santo, não é lugar para imundície. Aí você quer fazer tatuagem, você quer rabiscar, você quer fazer pacto de sangue através de tatuagem, derramamento de sangue, práticas oriundas de alta magia, de marcas. Você tem que tomar cuidado com essas coisas, porque levanta uma geração para banalizar as coisas de Deus. Ah, eu não quero ser crente porque na igreja nada pode, nada pode, nada pode. O menino chegou para o pastor e falou: pastor, eu vou sair da igreja. Mas por quê? Ah, na igreja eu não posso tomar cervejinha. O pastor falou: o quê? Quem falou isso com você? Estou sabendo aí que eu não posso tomar cervejinha. Ele falou: que isso, rapaz? Mentira para você. Ué, pastor, posso tomar essa cervejinha? Claro que pode, rapaz. Para aí, pastor. Então, pera lá. Já que eu posso tomar uma cervejinha, eu posso também fumar um cigarrinho? Cigarro, o que você está dizendo? Nicotina? Sim, claro que pode. Não só nicotina, até maconha você pode. Pastor, você está doido agora? Pastor, pelo amor de Deus, estou conversando com a pessoa errada. Eu posso fazer essas coisas? Pode. Eu posso então acessar pornografia, masturbação, tudo isso? Pode.
Pastor, então pera lá, tem uma coisa errada. Eu estou fazendo as perguntas erradas. Eu estou perguntando o que pode, está falando que eu posso. Eu quero saber, então, na igreja, o que eu não posso. Ele falou, quer saber? Quero entrar no céu fazendo essas coisas. Aplauda o nome do Senhor. Você pode fazer isso tudo. O que você não vai poder é entrar no céu fazendo isso. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém fazer. Nem tudo me convém. Próximo versículo, 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16 vai dizer: e que consenso tem o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, que ligação tem, que consenso tem com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus, vivente como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sabe quando que Deus falou isso daqui? Deus falou isso lá atrás, que nós seríamos templo dele, e que ele habitaria dentro de nós. 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, toda essa palavra templo aqui é tabernáculo. João 14, 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, olha que coisa linda, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. Você é morada. Efésios 2, do 19 ao 22. Efésios 2, do 19 ao 22 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal, pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Você foi preparado para ser tabernáculo de Deus. Por último, tesouro em vaso de barro. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 em diante. Tesouro em vaso de barro. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que isso aqui quer dizer? Temos um tesouro forte, chamado Deus, dentro de uma carcaça velha e frágil de barro, dentro de um tabernáculo
de barro, para que a excelência do poder, para que tudo que você faz, para que toda a sua conquista não seja glorificada o barro, e as pessoas saibam que não foi o barro que fez, mas foi o próprio Deus que habita dentro de você. 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Olha aí, irmãs, que eu falei com vocês hoje na hora 9. Abatidos, mas não destruídos, dona Terezinha. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também dentro de nós. Até aqui, queridos, festa dos tabernáculos. Se nós, a pastora Elane, ela é nova aqui, ela vem de igreja que nunca fez isso, e quando ela viu essa barraca, ela ficou um pouquinho assustada e veio conversar comigo. Falei, pastora, fique tranquila, Deus colocou a senhora aqui, a senhora vai entender, mas ela é uma benção, e está entendendo. Se nós fizéssemos essa festa 7 dias, como manda a Bíblia, como diz a Bíblia, porque lá em Jerusalém, essa festa dura 7 dias. Se você não sabe, festa de tabernáculo é conhecida também como festa das trombetas, porque há teólogos bons, teólogos renomados, que pelo que a Bíblia diz, alguns até afirmam que a vinda de Jesus sucederá em tabernáculos. Então, se nós fizéssemos a festa 7 dias e entrasse nas barracas amanhã, sentasse no chão e começasse a comer pães asmos e ervas amargas, nós estaríamos judaizando a igreja, nós estaríamos desfazendo todo o sacrifício de Jesus, voltando a uma prática que hoje não podemos mais voltar, porque é o que os judeus ortodoxos fazem. Existem 2 tipos de judeus, presta atenção: o judeu ortodoxo e o judeu messiânico. Só para a senhora lembrar, não existe a igreja batista tradicional, mas não existe a igreja batista renovada, não existe a igreja metodista, mas não existe a igreja metodista renovada. A própria Batista da Lagoinha, da onde a senhora fez parte, dona Elizabeth, é uma igreja cujo o Márcio Valadão vem de origem tradicional, não podia bater palma, não podia ter nada do que tem, mas ele, recebendo a revelação de Deus, línguas, visão apostólica, ele só não coloca o nome Batista Renovada, mas coloca Batista da Lagoinha. E muitos pastores tradicionais pararam de falar com ele, porque passou a entender que ele era um herege, que a revelação que ele entendeu não foi de Deus. Porque a batista tradicional você não pode bater palma, você não pode, isso aqui é do diabo para eles. Ficaram no passado, nem línguas pode falar, presta atenção. Então, se nós entrássemos na tenda e fizesse isso, estaríamos errados, porque existe o judeu ortodoxo, que é os que ficaram com a Torá, ficaram com a lei,
e só cumpre as coisas da lei. Mas existe o judeu messiânico, que são os judeus que eram ortodoxos, como os batistas tradicionais, conheceram o Senhor Jesus e se converteram. Então lá em Israel, em outubro, tem as 2 festas dos tabernáculos. Você andando lá em outubro, e nós vamos um dia na festa dos tabernáculos, você vai ver pessoas comemorando o tabernáculo, comendo ervas amargas, chorando, lembrando do Egito. São os ortodoxos. São os que ficam com aquele chapéu lá no Muro das Lamentações. Mas você vai encontrar os judeus messiânicos, que são os que se converteram e não fazem mais aquela festa, mas faz essa que nós fazemos. Faz até melhor. Fazem até melhor, porque cada igreja que recebeu a revelação e a visão capricha de uma forma. Nós temos igreja no modelo dos 12 espalhada pelo Brasil e pelo mundo, que essa hora está acontecendo a coisa mais linda do mundo, a festa dos tabernáculos. Então, irmãos, que você possa ter entendido que tudo aponta para Jesus dentro do tabernáculo, dentro de você, não mais. Então para que vocês colocam a barraca? Só um símbolo. Para que vocês usam a arca? Jesus não está naquele caixote. Isso tudo é só para ilustrar. Amém? É só para ilustrar. Vamos nos colocar de pé. Nós estamos em uma festa e nós precisamos adorar a Deus. Tem um versículo em Apocalipse que diz que o céu abriu e foi vista a arca da aliança lá. Foi vista por João a arca da aliança diante de Deus. Olha que coisa tremenda. Nós não podemos adorar, nós não podemos idolatrar, nós não podemos dizer que Deus está aqui porque não há mais necessidade. Mas nós podemos fazer para trazer o entendimento. Amanhã, o que nós vamos fazer aqui é um tempo de fartura, é um tempo de abundância de comida, e é tudo para glorificar o nome do Senhor. É tudo para glorificar o nome do Senhor. Por que no lugar da tristeza, e amanhã eu vou colocar um texto que eu já fiz para vocês, eu vou colocar no WhatsApp. Por que amanhã, hoje, tabernáculo é dia de festa, mas principalmente amanhã, os judeus estão comendo ervas amargas e chorando? Sabe por quê? Porque ainda não encontraram com Jesus. Sabe por quê? Porque o Jesus deles, que nem existe, mas o Deus deles ainda está dentro de barraca. Esse texto que diz que eu não habitarei em templos feitos por mãos. Não tem aquele hino de J. Neto? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Isso é a maior heresia que você possa imaginar. A não ser que quando J. Neto chegou, já tinha uma pessoa dentro da igreja. Porque quando a última pessoa sai daqui, Deus não está aqui não. Ele não habita em templos feitos por mãos. Ele não habita entre 4 paredes. Ele não habita em barraca. Ele habita em você. Então, se não tem ninguém aqui, Deus não está. Mas se tem uma pessoa aqui adorando, você pode dizer que quando você chegou aqui, o Senhor já estava. Aleluia. Vamos apresentar o que vocês têm de melhor para Deus. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor, porque nós já estamos encerrando.
mas que você possa receber o espírito da festa, que você possa amanhã vir para cá, trabalhar, ajudar a montar barraca, que você possa se envolver nos alimentos, que você possa amanhã ter alegria, sabendo que a tua alegria é Jesus dentro de você. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Declara: Espírito do vivo Deus, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Mais uma vez, com todo o teu ser. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, fluam rios de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, fluam rios de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória, fluam rios de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Diga: Senhor Jesus, eu sou o tabernáculo do Senhor. Diga: eu sou o lugar onde o Senhor
pode repousar. Aplauda o nome dele. Até amanhã. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Convide alguém. Esperamos que não chova. Graça e paz. Boa noite. Em nome de Jesus.